Sua saúde merece esse cuidado. Está no ar pela Rádio Consciência FM, o programa Saúde de Ouro com Paula Veloso. Olá, ouvintes da Rádio Consciência. Bem-vindos ao meu segundo programa. Hoje eu tô com uma convidada super especial, a doutora Luísa, ginecologista, que inclusive é minha amiga. E eu trouxe ela para falar pra gente sobre alguns temas muito relevantes na ginecologia e algumas coisas que talvez vocês possam ter dúvida, e também a gente desfazer alguns mitos aqui. Tudo bem, Lu? Ei, Paula, tudo bem? Obrigada pelo convite. Adorei esse espaço aqui para a gente poder falar de coisas tão importantes na vida da mulher, e um espaço assim, em que as mulheres vão ter livre acesso, né, para poder ter informação de uma forma mais prática e fácil de entender. Obrigada mesmo pelo convite. Oi, gente, a Lu, como eu disse, formou comigo, né? Ela era uma das melhores alunas da sala e eu tenho certeza que ela é, assim, brilhante na área dela. E, Lu, eu queria muito que a gente começasse falando sobre os métodos contraceptivos, que tem muita coisa nova, né? Alguns métodos bem novos, assim, que inclusive eu tô desatualizada, porque só que a gente formou hoje, eu tenho 7 anos, né? Eu não estudo muito ginecologia mais. E assim, o que tem de opções, né, para as mulheres, que ainda hoje, muitas mulheres ainda esperam que o homem tenha algum tipo de método contraceptivo para que, né, ocorra ali a questão do ato sexual com segurança. Mas a gente sabe que isso não é, hoje em dia, né, isso já tá caindo por terra, porque não existe só camisinha, né? Primeiro falando só dos métodos de barreira mesmo, que são aqueles que, além de prevenir a gravidez, né, previnem as DSTs. Isso. Assim, falando inicialmente de DST, o único método que vai prevenir algum tipo de doença sexualmente transmissível realmente é só a camisinha. Porque, assim, e tem que começar falando que DST não se pega só com a penetração. Sexo oral, contato entre os genitais, contato com as secreções da área genital de uma pessoa, elas transmitem doenças sexualmente transmissíveis. E o que vai evitar mesmo algum tipo de contato é o método da camisinha, seja camisinha masculina, camisinha feminina. Camisinha masculina, hoje, é o método mais prático, porque não sei nem se a maioria das pessoas que vão nos ouvir aqui tem alguma informação sobre camisinha feminina, mas é de mais difícil utilização, é mais incômoda, é até difícil de encontrar nas farmácias. Então, assim, a camisinha como método protetor de doença é fenomenal. Só que como método contraceptivo para evitar a gravidez, já é um método falho. Porque de 100 mulheres que usam camisinha em um ano, que é como a gente avalia a eficácia dos métodos anticoncepcionais, 20 engravidam. Se for pensar, isso é um índice muito alto, não é considerado um método de alta eficácia. Os métodos para evitar a gravidez de alta eficácia são aqueles que menos de uma mulher em 100, em um ano, engravidam. E isso vai incluir métodos que vão ser de mais complexidade, mas que não vão evitar doenças. Então, vão vir combinado uma coisa com a outra. Desculpa te interromper, mas é só porque essa questão das 20 mulheres, né, que engravidam usando camisinha, isso se deve à má utilização ou à falha mesmo do método em si? As duas coisas. A má utilização, porque a maioria das pessoas não utiliza a camisinha nas preliminares e às vezes nessas preliminares o pênis soltam algumas secreções que já contêm espermatozoides e deixam para utilizar no ato de penetração e ejaculação em si. Então aí muitas vezes escapa, e às vezes por falha do método, porque a camisinha pode furar, pode estourar, pode não ser colocada da maneira correta e soltar dentro da vagina. Então as duas coisas são motivo para poder falhar. Ah, entendi. É porque é muito alto, assim, se você for pensar, né? Muito.
a taxa de falha. Mas então o ideal seria associar as duas coisas, né? Sim, seria associar um método que eu vou falar mais pra frente quais são, que sejam super efetivos para evitar a gravidez, ou seja, que menos de 1% das mulheres corram risco de ter uma gravidez indesejada, com a camisinha como finalidade de evitar a doença. Porque a gente sabe que quem vê cara não vê coração, que quem vê aparência não vê doença. Hoje em dia as doenças sexualmente transmissíveis estão em alta, não só as doenças simples, uma gonorreia, um corrimento, alguma outra coisa fácil de curar, mas HIV está em alta, principalmente nas classes mais elevadas da sociedade. E a sífilis também está de volta, né? A sífilis, isso. Era uma doença que tinha sumido, tinha quase sido erradicada, e hoje está, assim, com índices altíssimos, com prejuízo, porque é uma doença que não é só genital, com o tempo ela vai afetando o corpo inteiro em si, pode afetar a pele, pode afetar o coração, o cérebro, e se não tratada tem consequências até a morte. Na gravidez também é perigoso ter sífilis. Pois eu sou oftalmologista, e na oftalmo a gente vê muita sífilis, muita mesmo, assim. Eu não sei se é porque eu trabalho num grande centro de oftalmologia, que é a Santa Casa, né? Mas a gente vê, assim, um índice altíssimo de sífilis por semana, e geralmente são pessoas que, até então, né, antigamente as pessoas que tinham mais risco eram as pessoas imunossuprimidas, né? A gente sempre achava que elas estavam associadas a alguma outra DST mais conhecida, como o HIV, e a gente vê que a sífilis é uma doença muito sistêmica, porque ela consegue pegar, igual você falou, né, o sistema nervoso central, que pode ser muito grave. Isso. É uma doença silenciosa, perigosa, e que tá aí rondando todos nós. Tem que ter muito cuidado. Gente, eu tô conversando com a doutora Luísa, ginecologista, e a gente tá conversando, obviamente, por ligação de vídeo, né? Porque a gente tá isolado. E aí, se der algumas falhazinhas de internet, alguns picozinhos, vocês compreendam. Mas, ô Lu, me conta uma coisa. Quais são aqueles métodos que você disse que ia falar que são os mais eficazes, né? Os métodos contraceptivos? Então, os métodos hoje que são seguros para evitar uma gravidez, em que menos de uma mulher em 100 um ano engravida, incluem as pílulas, que são métodos hormonais, os DIUs, tanto o DIU Mirena, que tem um pouquinho de hormônio, e o DIU de cobre, e o implante, que é um método mais novo, que é o implante hormonal colocado na face interna do braço, na parte de subcutânea. Subcutânea é a gordura que tem no braço, e que ao longo dos anos vai liberando um pouquinho de hormônio também. Então são esses métodos. Eles têm algumas contraindicações, né? Todos eles, assim, mulheres que já engravidaram, por exemplo, elas têm algum que seja preferencial para elas, ou não tem muito isso? A mulher ter tido ou não ter tido filhos, tanto faz. Inclusive, os DIUs, implante, que a gente chama de LARCs, que são métodos contraceptivos de longa duração, porque eles duram entre 10 e 5 anos, eles são hoje um método de escolha para as adolescentes, porque são métodos pouco falhos, não dependem de lembrar de usar, porque o DIU ou o implante está ali e vai durar até quando a gente retirar. Então, tanto a mulher que engravidou ou não engravidou, elas podem usar. As contraindicações são muito relacionadas àquelas contraindicações ao uso de hormônio. Claro que tem contraindicação ao uso de DIU de cobre, por exemplo, quem tem malformação no útero, quem está com alguma infecção, alguma doença sexualmente transmissível, não pode usar. Mas a maior parte das contraindicações desses métodos, que são pílula ou DIU hormonal ou implante, são aquelas mulheres que não podem usar hormônio, que principalmente são aquelas que já tiveram, por exemplo, trombose e não podem usar as pílulas comuns, sabe? Entendi.
E muita gente acha, né, que só quem já engravidou que pode usar DIU. Então isso aí já não existe mais, né? Não, não existe. Tem vários tamanhos de DIU, a gente faz uma avaliação antes de colocar. A única coisa que preferencialmente ela precisa ter tido é relação sexual, porque vai precisar de fazer uma ultrassom endovaginal, exame ginecológico, que são coisas que as mulheres virgens não fazem. E em relação ao tamanho do DIU, o útero tem mini DIU, tem DIU maior, que vai acomodar dependendo dessas medidas. Ótimo. E assim, faz mal ficar esses métodos que provocam menorreia, ou seja, tem alguns métodos que a mulher não menstrua mais, né? E tem algumas pílulas que as pessoas usam seguidas, né? As cartelas uma seguida da outra sem dar pausa para a menstruação. Essas pílulas ou esses métodos que não fazem menstruar, eles provocam algum tipo de consequência para, por exemplo, a mulher que quer engravidar depois, ele traz algum tipo de problema? Não, nenhum método contraceptivo vai gerar infertilidade. Se depois de usar algum método, a mulher for tentar engravidar e tiver alguma dificuldade, não foi por causa disso. Foi porque tem alguma outra coisa com ela, com o parceiro, que está dificultando concretizar, né, a gravidez em si. Agora, quando a gente usa um método hormonal, ou uma pílula, ou um anel vaginal, que são métodos que liberam hormônio na circulação sanguínea, o sangramento que se tem todo mês não é uma menstruação verdadeira. O que é uma menstruação verdadeira? É quando a gente não está usando nenhum método hormonal, tem ovulação, não engravida, e aí o endométrio, a parte dentro do útero, que se preparou para receber um bebê, descama porque não vai receber, não houve fecundação. Quando usa o método hormonal, a gente faz um ciclo menstrual falso, usa hormônio uma vez por dia, todo dia, até que faz uma pausa e tem um sangramento porque não tá usando o hormônio naqueles dias de pausa, que é um sangramento que chamamos de privação, menstruação falsa. Então, os métodos que são usados de forma contínua, tanto quando uma mulher emenda uma pílula que é usada com um período de pausa, habitualmente, se às vezes, vou fazer uma viagem, não quero menstruar naquele mês, eu se emenda, ou tem pílulas que realmente são usadas para emendar, tem 28 comprimidos, não se produz o sangramento menstrual. Então, às vezes tem essa ideia que vai ficar acumulando a menstruação, o sangue lá dentro do útero, vai ficar sujo, alguma coisa assim. Pelo contrário, o endométrio, a parte de dentro do útero, fica bem fininha com o uso desse hormônio contínuo e não se produz esse sangramento. Então, não tem nenhum problema. Hoje em dia, isso é questão de opção. Tem mulher que gosta e que não gosta de menstruar. Ótimo. Porque eu vejo muitas mulheres, assim, mulheres inclusive formadas, que acham que sempre tem que dar uma pausa para menstruar para ficar saudável, porque parece que não é antifisiológico, né? A gente sabe, mas parece que não é saudável, que isso vai trazer alguma consequência depois. Tem muito essa crença. Tem gente que acha que tem que trocar o anticoncepcional de tempo em tempo, ou às vezes usar por um tempo os anticoncepcionais, parar por alguns meses para dar uma limpada no organismo. Isso tudo é uma ideia falsa, porque toda vez que a gente para e reinicia, começa de novo todos os efeitos colaterais que há no início do uso de uma pílula, faz parte da adaptação do corpo mesmo. Então não importa se está usando há pouco tempo ou muito tempo, os métodos anticoncepcionais não vão prejudicar o corpo da mulher. Ótimo. Gente, eu vou encerrar esse primeiro bloco agora e a gente volta a conversar daqui a pouco sobre alguns outros temas muito relevantes. E vocês fiquem aí que já a gente volta. Pausa para uma água e já voltamos com o programa Saúde de Ouro. Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer. Vai curtir, vai sentir que o destino fez nos conhecer.
Agarre, não largue essa mão. Se nos der sorte vai levar a São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação. Você está maravilhosa. Foto aprumada, respeitosa, pede sempre por favor. Mas todo dia implora, foda, fora dessa linha de amor. Agarre e não larga essa mão. Se nos der sorte vai levar a São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação. Você está maravilhosa. Estamos de volta com Paula Veloso e o Saúde de Ouro. Olá, pessoal! Estamos de volta com o programa Saúde de Ouro. Eu, Paula Veloso, estou com a minha convidada de hoje, a doutora Luísa, que é ginecologista e obstetra, que veio falar pra gente algumas coisas básicas assim do dia a dia, alguns temas que geram dúvidas em muitas mulheres. E principalmente alguns temas que alguns mitos, né, que a gente carrega por toda uma vida e que muitas vezes a gente nunca vai conseguir tirar essas dúvidas corretamente. Agora eu queria falar um pouco, primeiro, sobre qual que é a importância da consulta ginecológica com algum certo período, né? Nem todas as mulheres precisam de ficar indo, fazendo todos os exames sempre, depende da idade. Mas a partir de qual idade que é o ideal para a gente poder ir pelo menos todo ano? E algumas mulheres, por exemplo, que têm alguma história na família de câncer ginecológico ou alguma doença ginecológica na família, essas mulheres elas precisam ir com mais frequência? O ginecologista, ele é o médico da mulher. Então a gente tem que tirar essa ideia de que o ginecologista vai avaliar só a parte genital. E na consulta ginecológica é um momento para poder olhar a saúde da mulher como um todo. De forma ideal, as mulheres deveriam procurar o ginecologista, né, as mães, na verdade, levar as meninas ao ginecologista a partir do momento que entra na puberdade, que começa a aparecer os caracteres sexuais secundários. O que é isso? Crescer mama, aparecer pelo, a primeira menstruação, para poder avaliar se está tudo acontecendo na época certinha e começar a orientar sobre relação sexual, porque às vezes vai ser o primeiro momento que a menina vai conseguir conversar sobre isso, porque hoje em dia ainda tem muito tabu na sociedade. Então, começa-se daí, da adolescência. E para na época em que a mulher idosa vai cessar as idas no ginecologista. Geralmente isso vai depender de vida sexual,
se ela tem condição de ir à consulta ou não, se é apenas o geriatra que vai avaliar a mulher em casa, acamada, alguma coisa assim. Mas isso vai até mais ou menos os 80 anos, é a época que a mulher tem que se preocupar em fazer exame de prevenção. Agora, você está falando aí que em termos de exames de rotina, né? O ideal seria ir uma consulta todo ano. Nem sempre vai ser preciso fazer Papa Nicolau, que é o exame do colo do útero, todo ano. Hoje em dia a gente já tem alguns critérios para permitir espaçamento de 2 em 2, de 5 em 5 anos, vai depender de cada mulher. Mas todo ano seria bom fazer um exame ginecológico completo, ser examinada, fazer exames de sangue. E mulheres com história de câncer ginecológico, que pode ser hereditário, que é mama e endométrio, elas precisam sim de ter um acompanhamento mais frequente. Entendi. E geralmente as mulheres que têm história na família, né, de câncer de mama, quais são os cânceres de mama, assim, na família que a gente tem que se preocupar? Porque alguns eles são mais hereditários, né, do que outros. E a partir de quando, assim, de um familiar com câncer de mama, que a gente tem que fazer aquele rastreio, tem que fazer, às vezes, algum exame a mais antes da hora? Olha, em termos de história familiar, o que leva em conta é a história materna, da mãe daquela mulher. Então, se foi a mãe, se foi as irmãs da mãe, ou se foi a mãe da mãe, que é a avó. A história paterna, ela não tem tanto peso assim, sabe? E em termos de início do rastreio, claro que o câncer que aparece na mulher idosa, de 50 anos para frente, ele tem menos chance de ser hereditário. Claro que toda vez que uma mulher tem um câncer, os médicos avaliam qual é o tipo, se fazem alguns estudos genéticos, alguma coisa assim, se pode ser hereditário ou não, e vai informar para os familiares. Mas quanto mais jovem apareceu o câncer naquela família, quanto mais jovem foi a mulher que apresentou a doença, mais chance tem de ser realmente algo que esteja ali no DNA delas. E aí o ideal é que a gente pegue a idade em que essa pessoa teve o câncer, então que seja a mãe, tias ou avós maternas, e comece a fazer exames nas outras mulheres 5 anos antes do aparecimento daquela doença na mulher, que a gente chama o caso índice, né? Entendi. Então, por exemplo, a mãe teve câncer com 40 anos, as filhas dela com 35 já tem que começar a fazer o rastreio. Já tem que começar a fazer exame, porque só para lembrar para as mulheres que estão nos escutando aqui, que geralmente o rastreio, o que é rastreio? É fazer exames periódicos para detectar algum câncer precocemente, ele é feito de 40 anos para frente, com mamografia. E, se preciso, complementa com ultrassom, mas o exame mesmo para detectar o câncer nas mulheres são de 40 anos para frente, todo ano tem que fazer mamografia. Naquelas que tem alguma história na família, elas vão começar antes, fazendo mamografia, às vezes fazendo ultrassom de mama, porque na mulher jovem a mamografia já não é tão boa assim para poder avaliar a mama. Ótimo. E falando mais da mulher, assim, né, em fase mais adulta, terceira idade, a menopausa, que é, né, o final ali, o processo final das menstruações, ela traz muitos sintomas, né, e algumas consequências para a mulher. Algumas mulheres que estão nos escutando com certeza já sentiram, né, já sabem quais são os sintomas típicos, e muitas delas têm as queixas, assim, e a dúvida de saber se toda mulher que está passando por esses sintomas tem que fazer algum tratamento hormonal, se o tratamento hormonal ele vai causar algum problema, né, algum câncer nessas mulheres, ou se esse tratamento hormonal ele é sempre indicado, assim, é sempre bom fazer. Entendi. Então, ao longo dos anos, a gente vai envelhecendo, os ovários também envelhecem, até que chega um momento que eles deixam de funcionar, tanto para ovulação, menstruação, quanto para a produção de hormônio. E a baixa dessa produção de hormônio é que vai causar os sintomas, os famosos sintomas da menopausa, que são os mais famosos. São as ondas de calor, os calorões, que vêm com essa diminuição dos hormônios,
a secura da região vaginal, alterações de humor, de sono, osteoporose. E isso são sintomas que podem prejudicar muito a qualidade de vida das mulheres. Só quem sente que vai saber, porque tem gente que não suporta sentir essas coisas, que atrapalham mesmo. E hoje em dia, a gente sabe que tem muitas formas de amenizar, envolvendo hormônio, envolvendo outras medicações, envolvendo fitoterápicos. E assim, as mulheres que vão ter esses sintomas são as que vão ter um tratamento indicado, porque tem gente que passa por esse período e não sente nada, e outras que sentem muita coisa. Então, a reposição hormonal não é indicada para todas as mulheres, tem suas contraindicações. Quem tem câncer, quem teve trombose, quem tem problema de coração, muitas vezes não vai poder usar. Então, a gente guarda para aquelas que estão mesmo muito incomodadas com isso. Entendi. Além disso, o que muda, assim, né, para a mulher ter que fazer? Tem alguma coisa que elas possam fazer para poder amenizar esses sintomas? Alguma receita, assim, caseira? Alguma mudança de hábito que pode tentar amenizar esses sintomas todos? Tem sim. Já se provou que as mulheres que têm uma vida saudável, que praticam atividade física regular, que têm um hábito de sono regular, uma alimentação baseada em proteína, frutas, verduras, são aquelas que passam melhor por esse período. Porque o sobrepeso, né, quem está mais gordinha, quem é mais sedentária, tem mais risco de ter uma diminuição da massa óssea, que é a osteoporose, tem mais incômodos relativos a isso. Agora, não tem nenhuma receita mágica, não. Assim, tem que comer isso, ou tem que comer aquilo, ou usar algum chá, alguma coisa assim. Não tem. E a gente vê muito, às vezes, na internet, às vezes as pessoas compartilhando, né, que tal alimento é bom para diminuir os sintomas, outros não. Mas então, resumindo, né, as mulheres praticamente todas vão passar por esse período, né, mas nem todas vão sentir os sintomas. E as que têm uma vida mais saudável, talvez passaria um pouco melhor, né? Uhum. E eu vou encerrar esse bloco agora, gente, e a gente vai pro próximo, daqui a pouquinho, para falar sobre alguns outros temas, né? Algumas dúvidas que geralmente a gente tem também, são dúvidas mais básicas, mas que talvez possa ajudar você que está aí, ou alguém que você conhece, e principalmente para a gente tentar diminuir essas fake news que a gente recebe sempre e acaba passando para frente, né? Então, vocês fiquem aí com uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta. Pausa para uma água e já voltamos com o programa Saúde de Ouro. Talvez ela seja exatamente como o medo de estar gostando de alguém. Deve ser uma das 5.000 explicações possíveis sobre o que é o amor. E eu gosto dela, isso é tão claro. Eu gosto dela, isso é tão claro. Eu gosto dela, isso é tão claro. Eu gosto dela, isso não pode ter fim. Fala pra ela que eu penso em estrelas. Quando eu tô com ela, estrelas. Saio desse prédio, eu não tô com ela. Eu procuro ela, procuro ela. Talvez ela seja exatamente como o medo de estar gostando de alguém.
ser uma das 5.000 explicações possíveis sobre o que é o amor. E eu gosto dela, isso é tão claro. Eu gosto dela, isso é tão claro. Eu gosto dela, isso é tão claro. Eu gosto dela, isso não pode ter fim. Estamos de volta com Paula Veloso e o Saúde de Ouro. Voltamos com o Saúde de Ouro. Eu sou a Paula Veloso e estou aqui com a doutora Luísa Meluísen, que é ginecologista e obstetra, e está tirando algumas dúvidas com a gente de uns temas muito do cotidiano mesmo e algumas coisas que a gente recebe às vezes pelo WhatsApp ou lê na internet que não são verdade. E principalmente agora na pandemia, que a gente recebe muita coisa falsa, né? Na área de ginecologia e obstetrícia, o que a gente tem mais visto é a questão da gestação, né? Que no início parece que as gestantes não eram tão grupo de risco, mas agora tem surgido alguns casos. Conta pra gente, o que vocês têm visto assim de novo? Eu sei que é muito difícil a gente bater o martelo, né, em alguma coisa sobre Covid, mas o que vocês têm visto assim na prática? Então, o Covid hoje é uma doença muito nova, tem menos de um ano que a gente tem conhecimentos acumulados, então talvez que a gente converse hoje, amanhã ou depois não seja realidade, que a cada dia novas descobertas vão aparecendo, mas o que a gente sabe é o seguinte, quando fala grupo de risco, não é que essas pessoas têm mais chance de contrair o Covid do que as outras. Então, as gestantes, elas têm a mesma chance de qualquer outra pessoa de contrair a doença. E ainda é um pouco controverso se elas têm ou não têm mais chance de ter complicações. Porque considerar uma pessoa grupo de risco quer dizer que aquelas pessoas, por exemplo, quem tem diabetes, quem é obeso, quem tem pressão alta, tem mais chance de ter doença grave, precisar de CTI, precisar de ser entubado. Então a gente sabe que a imunidade da grávida ela é um pouquinho mais baixa, que a barriga grande do final da gravidez, ela dificulta um pouco a expansão do pulmão. E hoje o que consideramos é o seguinte, que a partir de 28 semanas de gestação, ou seja, o terceiro trimestre, é um momento crítico, que essas mulheres chances de ter complicação. Então tem mais chance de ter complicações pulmonares e precisar de ajuda para respirar, por exemplo. Então, assim, as gestantes, elas têm que tomar mais cuidado, elas podem, sim, ter uma doença um pouco mais grave do que as outras por causa da imunidade mais baixa e, principalmente, no terceiro trimestre, elas têm mais dificuldades respiratórias, talvez, do que as outras mulheres. Mas, no geral, o que se vê são, a maioria delas tem doenças leves, como as mulheres jovens sem doença nenhuma também evoluem. Então, não é para as gestantes ficarem alarmadas com isso. Lembrando que até então não passa para o bebê, não causa uma formação no bebê, não aumenta a chance de aborto. E a maioria das gestantes hoje, elas têm só sintomas leves. É raro esses casos mais graves. E é muito interessante a gente falar também que os cuidados são os mesmos, né? Para todo mundo, tanto para quem é grupo de risco quanto para quem não é. E os cuidados todo mundo já sabe, né? E pouco se sabe sobre o Covid ainda. E o que a gente tem visto é porque às vezes as mulheres, né, que eram gestantes, elas não estavam incluídas no grupo de risco e às vezes deixavam um pouco assim de lado, né? A questão dos cuidados. A gente vê que muitas mulheres, elas têm muito mais responsabilidade e mais medo por causa que tá gerando ali uma vida, né? Mas o que a gente mais via
né, no início da pandemia, que a gente sabia menos ainda do que hoje, que os idosos, né, que eram até então o grupo de risco, as pessoas com comorbidades, eram as pessoas que tomavam mais cuidado, que ficavam mais em casa e tudo mais. Mas hoje a gente sabe que até os jovens, a taxa de internação e de complicações, a faixa etária diminuiu, né? Então, todo mundo que está ouvindo a gente, mesmo quem já vacinou, o ideal é seguir as recomendações que a gente tem até hoje. E a gente não tem muito mais a respeito, né, do que a gente pode fazer, muita coisa controversa. Então, se a gente fizer o que precisa, que é o básico, eu acho que a gente já está fazendo muito da nossa parte. Outra coisa, além, né, da questão do Covid, as gestantes, elas têm alguns sintomas, assim, né, no final da gestação, que eu vejo as nossas amigas que engravidam, que no final da gestação tem muitos sintomas que às vezes a mulher fica com medo, né? Às vezes gestante de primeira viagem. O que as mulheres, né, podem fazer para tentar amenizar os sintomas do terceiro trimestre, né? O que elas podem fazer ao longo da gestação? Lógico, além das vacinas, do pré-natal, né? O que você falou é importante, só voltando um pouquinho aqui. O principal é o isolamento social, uso de máscara e álcool gel na hora que tiver que sair. As gestantes que puderem trabalhar de home office, tem várias portarias hoje que protegem a gestante, que fazem com que ela tenha esse direito. E não deixar de fazer o acompanhamento de rotina pré-natal aos exames. Isso vai precisar fazer e vai precisar cuidar. Porque realmente só um acompanhamento feito direitinho desde o início é que vai prevenir complicações no final. A gente fala complicações não só da Covid, outras, né? Pressão alta, diabetes, coisas que podem aparecer em qualquer gestação. No terceiro trimestre, várias coisas acontecem, né? A barriga grande dá muito inchaço, porque a circulação do sangue ela fica difícil, dá dor nas costas, dá falta de ar, porque o pulmão fica apertadinho lá em cima, porque a barriga grande ocupa muito espaço, a capacidade de respiração fica diminuída. Então, assim, o que as gestantes podem fazer para evitar isso tudo é uma alimentação saudável, diminuir o consumo de sal, comidas mais naturais, menos industrializadas para diminuir retenção de líquido, hidratar bastante. Se puder fazer uma atividade física, um pilates que fortaleça a região lombar é importante para poder evitar essas dores. Em termos de falta de ar, não tem muito o que fazer para evitar, porque todas elas vão ter, e tentar diminuir o ganho de peso na gestação. O ideal hoje é 10, no máximo 12 a 4 quilos daquelas mulheres que têm um peso normal poderem ganhar. Não existe mais aquilo de ganhar 20, 30 quilos na gravidez, porque o ganho de peso, quanto menos, melhor, vai evitar todos esses incômodos. E isso é até importante a gente estar falando para diferenciar, às vezes, até o sintoma do Covid, dessas faltas de ar, dessas coisas que vão sentir no final da gestação, né? Lembrando que Covid vem, às vezes, com coriza, coriza é nariz entupido, nariz escorrendo, febre, falta de ar mesmo quando não estiver fazendo nenhum esforço, e sintomas gripais, e não uma falta de ar puro em si, de andar aqui e ali, que toda gestante realmente vai ter. E se, por exemplo, a gestante começa com uma falta de ar e igual você falou, né? O Covid, ele vai vir com febre, às vezes, ele vai vir com alguns outros sintomas, né? A gente vê que algumas pessoas têm apresentado diarreia, inclusive. A mulher, ela vai saber, né? A hora que aquela falta de ar, que é do neném, por causa da gestação, e a falta de ar do Covid. O que assim, ela precisa de... Qual que é os sintomas, né? Que a mulher que está gestante precisa de ir no pronto-socorro, porque a gente vê que a própria gravidez, ela já gera muitos sintomas incômodos e nem todos precisam de ir no hospital. E principalmente agora, na época de Covid, que a gente está num período muito crítico, ficar indo ao hospital também não é muito legal, né? O que você recomenda, assim, olha, sentiu alguma coisa assim, procura uma emergência? Bom,
Claro que a mulher vai ver o que é habitual dela, de sentir ou não cansaço, né, no final da gravidez, no final do dia. E se mudar esse padrão é o motivo. Quais são os sinais de alarme? Febre alta e falta de ar. E tosse muito frequente. Tosse com peito cheio, tosse com catarro. Agora, sentiu algum sintoma respiratório, alguma coisa que está em dúvida, é importante ter o contato do obstetra ou então procurar uma consulta com uma telemedicina, alguma coisa assim, para te orientar, porque realmente às vezes não precisa ir para o pronto-socorro. Mesmo se tiver com suspeita de Covid, às vezes vai usar remédios para sintomas e controlando em casa. Se tiver sinais de agravamento, é que vão precisar ir para o pronto-socorro. Ótimo falar isso, porque eu nunca engravidei, né? Mas eu vejo algumas, né, eu me sinto, assim, até um pouco mais agoniada, assim, pelas mulheres que estão no final da gestação, justo agora, na época do Covid, porque além do isolamento, né, ainda tem essa questão do medo de poder ir no hospital e tudo mais. Mas foi ótimo a gente ter falado sobre isso. Ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Você acha que tem mais alguma informação que as nossas ouvintes precisam saber? Alguma fake news que está rolando por aí no mundo da ginecologia? Ou você acha que a gente conseguiu cercar, assim, a maioria dos temas mais comuns de consultório? Não, acho que a gente conseguiu falar, assim, um pouquinho das frequências das mulheres, lembrando que, assim, sentiu alguma coisa, tá com alguma preocupação, alguma dúvida, consulta seu médico antes de tomar qualquer atitude, de tomar qualquer medicação indicada por uma amiga, porque às vezes pode ser não ser adequada ao seu caso e só piorar, pode não ser indicado a você. E principalmente tomar os cuidados aí com o Covid, manter o isolamento, não relaxar, porque realmente a gente está numa época muito difícil. Gente, eu falei com a doutora Luísa Meluíssen, que é ginecologista e obstetra, e ela se disponibilizou para vir aqui para falar para a gente sobre esses temas importantes. E eu gostaria muito que vocês me dessem feedback. Se tiver qualquer dúvida sobre hoje, a gente responde. Eu peço, né, ajuda para ela de novo, a gente responde em um próximo momento. E eu queria te agradecer muito por você ter me recebido, né, e ter atendido a esse meu pedido de participar. E apesar dos probleminhas com a ligação, eu acho que todo mundo vai ficar super satisfeito com o que a gente falou hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade, muito sucesso aí pro programa. Então é isso, gente. Agradeço todo mundo. Até a próxima quarta-feira. Os programas agora eles estão indo para o YouTube também, então se você perdeu alguma parte, você pode escutar no YouTube e acho que agora eles vão reprisar agora todo domingo. Então um grande beijo para todo mundo, se cuidem e me mandem os feedbacks de vocês. Grande beijo. Sol sabe me querer bem, brisa de verão me dá mais cor. Meu amor vem me molhar, neném. Ai, que delícia o verão. A gente mostra o ombrinho, a gente brinca no
te mostro o ombrinho, a gente brinca. Você ouviu pela Rádio Consciência FM o programa Saúde de Ouro, com Paula Veloso.